Está entrando no ar o programa Mídia e Saúde na TV. Oferecimento: Laboratório Carlos Chagas. Confiança, qualidade e agilidade. Esse é o nosso compromisso com você. Olá pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos ao Mídia e Saúde na TV. É sempre uma alegria estar aqui e poder compartilhar as boas informações de saúde com vocês. No programa de hoje, vamos falar sobre os vários tipos de tosse que atingem as crianças. Sobre esse assunto, eu converso com a pediatra Marielle Wolters, daqui um pouquinho. Não saia daí! Programa Mídia e Saúde na TV. A motricidade orofacial é a especialidade da fonoaudiologia que trata os músculos da face e as dificuldades para mastigar, deglutir, respirar e falar em todas as idades, melhorando a saúde e a qualidade de vida. Auxilia na respiração oral, ronco e apneia do sono, na recuperação das cirurgias faciais, disfunções da ATM, paralisia facial e estética da face. Clínica de Motricidade Orofacial, doutora Silmara Regina Pavani Sovinski, 44 30 25 5565. Na Galen, farmácia e manipulação, cuidamos de você de forma única. Nossos farmacêuticos, referências do setor magistral, preparam o seu medicamento de forma personalizada, atendendo às suas necessidades. Visite-nos e descubra uma nova abordagem para a sua saúde. Avenida Rio Branco, 55, Zona 4, Maringá. 44 30 26 49 48. WhatsApp 44 99844 2229. Procurando segurança? Conte com a Cometa Corretora de Seguros para proteger o que é mais importante para você. Há mais de 30 anos no mercado segurador, atuamos nos principais ramos de seguros em parceria com as melhores e mais completas seguradoras do mercado, oferecendo uma proteção completa e personalizada para você, cliente. Entre em contato hoje mesmo e garanta tranquilidade para o seu futuro. Avenida Brasil 6032, Sala 106, Maringá, 44 99972 9482. Programa Mídia e Saúde na TV. Tosse é uma manifestação passageira ou pode denunciar a presença de outras doenças? Quem vai responder essas e outras questões é a nossa especialista de hoje. Doutora Marielle, bom dia, seja bem-vinda mais uma vez ao Mídia e Saúde, é um prazer recebê-la aqui. Muito obrigada pelo convite, é um prazer falar sobre um dos assuntos que mais está circulando agora, né, principalmente nas estações mais frias do ano, que é a tosse. Você percebe que os pacientes, tanto os pacientes como os pais dos pacientes, eles tratam a tosse de uma forma simplista? Assim, na maioria das vezes, eu vejo até um excesso de preocupação, né, no que se refere à tosse. Para a gente que atua nessa área, né, na pediatria, os pneumologistas, enfim, a gente sabe que a tosse ela nada mais é do que um reflexo involuntário e natural do nosso aparelho respiratório na tentativa de não deixar que micro-organismos, que secreção que está presa, irritando a nossa garganta, venha ter acesso às vias aéreas inferiores, no caso o pulmão, e causando danos maiores. Então, para a gente sabe que é algo tranquilo, né? Que é um reflexo que faz parte do mecanismo de defesa do organismo, tentando expulsar algum agente agressivo. Mas na maioria das vezes os pais eles meio que desesperam quando a criança começa a tossir, principalmente quando passa de uma semana. Aí a preocupação, o índice de preocupação deles aumenta bastante. Tá, e o que significa? Quando a tosse já passa de vários dias, como você falou, o que significa? Pode estar, representa um processo mais grave, uma doença mais grave? A gente sempre tem que avaliar o conjunto, o todo, né? Não só o sintoma isolado, tá? As tosses, a maioria das vezes, as tosses costumam ser 1 a 2 semanas, né? Um quadro agudo, de 10 a 15 dias. Quando esse tempo ultrapassa essas 2 semanas, ou ela começa a vir acompanhada com febre, com outros sinais que alertam para a gente que possa ter uma infecção secundária, que isso não é só mais um reflexo, que não é só um quadro alérgico, aí nesses casos a gente tem que investigar mais a fundo. Você falou de quadro alérgico, então significa que a tosse pode ser uma manifestação proveniente da alergia. Sim, nós temos
predominantemente 2 tipos de tosse, né, as secas e as produtivas, que são aquelas mais carregadas com secreção. Dentro do grupo das tosses secas, as alérgicas, né, que aí entra poeira, pelo, quem tem alergias, algumas dermatites, né, atopias que a gente chama, já tem um risco maior a desencadear esses quadros de tosse de caráter alérgico. Aí não tem um vírus, não tem uma bactéria causando uma infecção. Essas tosses, elas costumam ser mais crônicas, elas geralmente duram mais do que 2, 3 semanas. Você falou que tem a tosse seca, né, e a tosse que ela vem seguida de secreção. Sim. Digamos que a secreção, ela representa algo mais grave? Não necessariamente, tá? Se a gente estiver falando de um quadro de rinite, de uma faringite, de uma laringite, de quadros de asma, na maioria das vezes nós vamos estar diante de quadros com tosse seca, de aspecto seco, sem secreção, sem catarro. Quando eu estou falando diante de um quadro de resfriado, de uma gripe, alguma coisa assim que envolve mais vírus, né, ou até uma pneumonia, né, no caso bactérias, enfim, geralmente essa tosse ela vem acompanhada de muco, de secreção, que é o catarro que o pessoal comenta, que pode ser desde aquele mais branquinho, lembrando uma gosminha presa na garganta, assim como mais amarelo, esverdeado, aquele catarro mais espesso também. Mas tudo a gente tem que analisar o contexto geral, o estado geral da criança. Tá? Muitas vezes a tosse ela é só, como eu falei, um reflexo. Tá? O pulmão está tentando impedir que esse catarro que está alojado na garganta desça para o pulmão e aí venha a causar uma infecção secundária mais grave. Então, o estado geral, a criança está ativa, não tem febre, está se alimentando bem, só tossindo, a gente faz algumas medidas paliativas, algumas coisas de alívio para minimizar. Tá? Mas não conseguimos, assim, não é nem recomendado quando a tosse é com catarro que a gente estanque ela de vez. Tá, em outras palavras, né, é o que vai indicar a necessidade de um tratamento mais efetivo, mais duradouro. Então, é o conjunto. Se apresenta febre, né, outras manifestações que não sejam apenas a tosse em si, né? Sim, acima de tudo, sempre o estado geral da criança. Tá? Se a criança esboça sinais de esforço respiratório, ela está com a respiração ofegante, ela está com retração aqui na fúrcula, que a gente chama, né? Demonstrando sinais de esforço respiratório, mesmo que faça 1, 2 dias que essa criança começou a tossir, requer avaliação médica, requer intervenção. Tá? Agora, se o estado geral está bom, sem febre, ativa, aceitando dieta, a criança está bem, ela só de vez em quando, principalmente quando se agita, quando corre, quando pula, brinca, dá aquela salva, aquela crise de tosse, a gente pode se dar o luxo, digamos assim, de ir monitorando e acompanhando ela em casa, com bastante hidratação, medidas de suporte mesmo, sem intervenção medicamentosa. É um problema bastante comum em crianças, né, crianças e adultos, né, o refluxo gastroesofágico. O refluxo pode causar tosse também na criança? Pode. Tá? O refluxo é uma das causas de tosse crônica, que a gente tem que sempre, né, levantar como hipótese naqueles casos onde você está diante de uma criança que tosse há quase 1 mês ou até mais do que 30 dias. Né? Tem episódios, as tosses predominam de noite, em horários que a criança deita, né? Isso aí favorece a hipótese de refluxo, então tem que investigar. Pode ser uma tosse alérgica somente? Pode. Pode ter um refluxo envolvido? Pode. E aí, tratando o refluxo, simplesmente você elimina a tosse. Você citou a tosse como manifestação de doenças mais comuns, né, como alergias, gripes e resfriados. Mas ela pode ser também um sintoma de uma doença mais grave? Sim, pode. Tá? Nos casos, por exemplo, de uma pneumonia, né, a nossa tríade clássica das pneumonias, conforme a gente falou até no outro programa, seria a tosse, a febre e o esforço, aquela dispneia, né, para respirar. Então, a tosse ela pode ser um indicativo de um quadro pneumônico, pode ser um quadro, por exemplo, uma tosse crônica arrastada, com mais de 30, 40 dias. A gente tem que pensar, inclusive, numa tuberculose, dependendo da faixa etária, embora a gente saiba
que TB ocorre mais em adultos e idosos, mas crianças maiores, a cobertura da BCG até os 6 anos, né? Depois disso você está suscetível, pneumonias, tuberculoses, e em casos mais graves até um CA de pulmão, né? Que graças a Deus na faixa pediátrica não é comum de se ver, mas ela pode ser um indicativo de doenças mais graves também, assim como pode ser só um reflexo de uma secreção, uma irritaçãozinha leve na garganta. O tipo da secreção, você comentou que tem a tosse seca e tem a secreção. O tipo de secreção é interessante os pais verificarem, por exemplo, a cor, sangue, por exemplo, na secreção. Isso aí indica o quê? O sangue, felizmente na pediatria é muito raro a criança, né, escarrar com sangue. Né? Quando isso acontece, aí a gente já fica mais preocupado, mas também tem que pensar na hipótese de ser algum dano aqui de orofaringe, que esse sangue está sendo proveniente de via alta aqui, não necessariamente do pulmão. Nos adultos, a gente já pensaria numa tuberculose, né? Felizmente, pediatria, incidência muito rara, tá? Mas o catarro, a cor, as mães inclusive falam, ai, tá verde, tá amarelo. A cor não nos preocupa muito, tá? Porque até uma rinite crônica, que a gente acha que rinite é só espirrar e coçar nariz, ela pode cursar com secreção nasal espessa, esverdeada ou amarelada também, tá? Então, a cor do catarro, a espessura também não nos preocupa muito não. As quedas de temperatura geralmente causam a febre, ou melhor, a tosse, né, como um sintoma da mudança, né? O contrário também é verdadeiro? Temperaturas secas, muito calor, pode irritar a garganta e causar tosse? Geralmente, nas estações mais frias, né, predominam as tosses de aspecto mais produtivos por conta dos resfriados, né, das IVAs, resfriados, as gripes, né, as bronquiolites, as pneumonias, enfim, que são mais comuns no inverno e no outono, embora possa ocorrer em qualquer estação do ano. Em geral, nas estações mais quentes, a gente tem um predomínio mais de tosses secas de caráter mais alérgico. Só que nós estamos em pleno julho, né, final de julho, e, no entanto, temperaturas elevadas, a gente quase não teve frio e a umidade do ar muito baixa. Então, tempo muito seco, e isso aí está gerando uma incidência muito grande de quadros alérgicos, de tosses secas em pleno inverno. Agora, existe um comprometimento maior, por exemplo, a tosse seca, né? Que você citou sempre os dois casos, é importante sempre lembrar, né? A tosse seca, se ela não for cuidada, ela pode causar um comprometimento para a voz, para a garganta, para outros órgãos? Não. É mais a manifestação mesmo, o sintoma ali. É aquele desconforto, aquela irritação, né, de você inicia uma atividade física, a criança está brincando, dá aquela crise de tosse, dependendo da faixa etária, tosse que chega até a vomitar, né? De tanto que força para tossir, mas não tem uma repercussão mais séria não, é mais o incômodo, o desconforto. A gente pode ter queixa de dor nas costas, tá? É bem comum, porque toda vez que a gente tosse, a gente expande a caixa torácica, o gradil torácico, e com isso a nossa musculatura intercostal, a das costas, toda ela trabalha também. É como se a gente estivesse fazendo uma academia forçada. No outro dia a gente está todo doído de tanto tossir. Então é esses desconfortos. É a tosse em si, de às vezes a criança até tossir ao ponto de vomitar, a dor no corpo, de tanto fazer força na musculatura, tá? E o transtorno de ter sono perturbado, a criança não descansa direito. Na verdade, quando a criança está com tosse, a família inteira ela fica meio tensa, estressada, porque mexe com a rotina de todos. Marielle, tem pacientes que comentam que determinados grupos de alimentos e líquidos causam tosse, tá? Eu quero que você responda isso mais depois. Fazer um intervalozinho, a gente volta, daí você comenta sobre isso aí. Tudo bem. Tá bom? Pessoal, fazer um breve intervalo aqui. Na sequência, vamos conversar com a doutora Marielle sobre os principais tratamentos para as tosses, seca e seguida de secreção, e essa questão também alimentar como causa de tosse. Não saia daí. Programa Mídia e Saúde na TV. Quem respira melhor, dorme melhor.
Se você ronca, pode ser o início de uma doença grave, a apneia do sono. A Respirar Shop oferece um tratamento especializado com supervisão do fisioterapeuta Guilherme Munhoz, um especialista em tratar distúrbios do sono através do equipamento CPAP. Fale com a Respirar Shop pelo WhatsApp 98802-2334. A Clínica de Podologia Silvia Ferreira, com a missão de proporcionar bem-estar, conforto, saúde, autoestima e felicidade ao seu paciente, oferece o melhor para você que procura um atendimento com excelência, segurança, ambiente aconchegante e climatizado, equipamentos e esterilização de alta tecnologia para garantir a segurança que você precisa. Serviço prestado com amor, transparência e responsabilidade para proporcionar um caminhar mais feliz. Clínica de Podologia Silvia Ferreira, 44 99774 5657, Rua Santos Dumont, 1976, Maringá. Você sabia que boa parte das tonturas, vertigens e desequilíbrios corporal pode ser tratada através da fisioterapia? Através de exercícios personalizados e individualizados ou algumas vezes através de manobras de reposicionamento de cristais que se deslocaram dos canais, o labirinto. Procure a fisioterapia especializada. Ellen Matsumoto Meneghetti, Fisioterapia Vestibular, 44 99923 0000. Programa Mídia e Saúde na TV. Pessoal, de volta aqui para o nosso segundo bloco, e vamos ver com a doutora Marielle as principais formas de tratamento para as tosses, tá? E também alguns grupos de alimentos e líquidos que podem causar essa manifestação. Doutora, havia perguntado para você sobre a questão alimentar. Tem pacientes que relatam que depois que ingerem alguns grupos de alimentos e líquidos também, passam a tossir, sentem irritação na garganta. O que tem a ver? Qual é a relação da tosse com isso aí? Aí, nesse caso, Alderi, né, a gente tem que levantar a hipótese da criança, né, do paciente, ele ter alguma predisposição alérgica a esse alimento. Né? Por exemplo, um amendoim, a carne de porco, eu já ouvi relatos, né, que comeu e depois deu crise de tosse. Então, aí vai do histórico alérgico, digamos assim, da pessoa. Se você já é alérgico a algum determinado alimento, né, ele pode ser gatilho de tosse também. Se você vir a ingerir, às vezes você nem sabe que é alérgico, né, e se expõe, pode acontecer. Quanto aos líquidos, né, aí aqui é interessante, né, eu acho bem interessante a gente pontuar a respeito dos gelados, né, porque quem não tem uma avó para comentar assim, ficou resfriado porque tomou sorvete, infeccionou a garganta porque tomou sorvete, ou tomou uma bebida, água muito gelada, enfim. Tá? A gente tem que entender como é que funciona a nossa via aérea. Não foi o gelado que causou o agravo à doença. Né? Foi um vírus, foi o tempo muito seco que deixou minha garganta irritada, enfim. Né? Eu já estava com algum desconforto e aquele gelado, de fato, às vezes agravou. Por quê? Nós temos na nossa via aérea uma mucosa cheia de cílios, como se fossem pelinhos, que eles ficam batendo, balançando assim, nesse movimento incansável, na tentativa justamente de filtrar e não deixar que a poeira, que vírus, que agentes agressivos tenham acesso à nossa via aérea e consigam chegar até o pulmão. Então, eles ficam toda essa região da nossa via aérea, principalmente superior, tá? Os cílios lá, batimento ciliar a todo vapor. Isso é o nosso fisiológico, ele está ali para nos defender. Quando eu ingiro uma bebida, uma água, um suco muito gelado ou um sorvete, o que acontece? Esse alimento gelado demais, ele vai lá nesses cílios que estão a todo vapor trabalhando e eles paralisam. É como se o gelado paralisasse. Aquele movimento de batimento ciliar, ele para. Então, não é que foi o gelado que causou a doença, mas o gelado ele colaborou para o agravamento. Porque no momento que eu paro de movimentar, de fazer um filtro, digamos assim, os micro-organismos, o catarro que estava preso aqui, ele tem um acesso mais fácil.
Então, por isso que as vós sempre falam assim, foi por conta do sorvete, foi por conta da bebida, do suco gelado que tomou. Não foi esse o agente causador, porque até que prova o contrário, o alimento não estava contaminado. Né? Mas pela dinâmica, pela questão da temperatura, ele atrapalhou no batimento ciliar e pode favorecer o agravamento daquilo que você já estava. Entendi. Você fez um comentário sobre alergias, né? Que Sim. alergias podem causar tosse. Até dá um tema para nós conversarmos em outro momento. Mas a questão da alergia, ela tem um componente genético, pesa muito forte, não pesa? Para a criança desenvolver? Sim, geralmente as crianças atópicas ou alérgicas, elas têm um histórico familiar, tá? Ou um pai ou uma mãe que tem histórico de rinite, de asma, de bronquite, de dermatite de pele, ou seja, que gira em torno das alergias, das atopias em si. Tá? Lógico que às vezes, né, alguém é o primeiro da família a ter, mas em geral tem histórico positivo familiar para alergia, sim. Existem muitos mitos, né? Mas coisas que são verdadeiras, né? Com procedência, com relação a hábitos, a medicamentos caseiros, né? Do tempo da vovó, enfim. O que existe de verdadeiro na questão? Por exemplo, mel, gengibre, limão, esses produtos realmente ajudam a amenizar a tosse ou isso aí não tem uma comprovação científica? Foi ótima a tua pergunta. Eu sempre gosto de colocar as vovós junto na nossa conversa, porque, na verdade, na maioria das vezes, são elas que cuidam dos bebês, das crianças, para os pais irem trabalhar. Tá? Mas, assim, são medidas alternativas, né? Não são remédios, são medidas alternativas, visam aliviar o desconforto. Por exemplo, o mel e o gengibre, eles têm propriedade anti-inflamatória, comprovada cientificamente. Então, não foi a avó e não é nem eu que estou falando. Nós temos embasamento científico que tem propriedades anti-inflamatórias, inclusive o mel ajuda até na questão da imunidade, né, da pessoa, da criança. Lembrando sempre, né, vale a ressalva, que mel somente a partir de 1 ano. Bebês menores de 1 ano, totalmente contraindicado, tá, oferecer mel. Limão. Limão é fruta. Né? Limão é rico em vitamina C. Vitamina C também ajuda na questão da nossa imunidade, na questão principalmente de quadros de resfriados. Tá? E aí você falando das receitas caseiras, eu acho interessante a gente anexar aqui a questão da cebola. Né? Porque quem nunca colocou um pedaço de cebola lá embaixo da cama, ali perto? Tá? A cebola também ela tem sido utilizada de forma alternativa para aliviar principalmente sintomas de congestão nasal. Ela é rica em polifenóis, tá? E tem uma leve ação mucolítica. Então, a criança inalando, né, respirando naquele ambiente onde está aquela cebola ali, ela vai indiretamente contribuir, sim, para uma parte dessa descongestão nasal, para ajudar esse catarro a ficar mais líquido, mais fluido, para ser mais fácil de ser eliminado. O único agravante é o cheiro, né? Que vai ficar tenso o negócio, mas tem propriedades, né, comprovadas. Então você vê que as receitinhas das vovós, elas não podem ser de um todo, né, ignoradas. Não, lógico que a gente tem os medicamentos, né, tosses secas. O que eu posso fazer para ajudar a aliviar uma tosse seca? Os antihistamínicos, os antialérgicos, eles são grandes aliados quando a tosse é de caráter irritativo, seco, de predomínio alérgico, rinite, faringite, enfim. Uma tosse rouca, uma laringite, que é aquela tosse rouca, metálica, que eu brinco assim, que a criança começa a tossir, parece que vai sair um Rottweiler dali de dentro dela. O que acontece? Essa tosse, ela é uma tosse seca e rouca, e está indicando que está fazendo um grau de laringoespasmo, está fechando um pouco essa garganta. Nesse caso, o corticoide, ele é de extrema importância, ele vai ter uma ação anti-inflamatória, ele vai aliviar, ele vai ser fundamental no tratamento, neste caso. As tosses produtivas, em geral, são medidas de alívio. Lavagem nasal, fazer uma inalação com soro morno, um umidificador, ambiente arejado.
hidratação, eu preciso oferecer muita água para ajudar esse catarro que está grosso ficar mais mole, para a criança espirrar, sair aquele monte de secreção, para tossir, aquelas de 7, 8 anos para cima que já tem reflexo de escarrar, conseguir cuspir fora, né? E lembrando que os bebezinhos, os menores, geralmente menor de 6 anos, 80% da secreção eles acabam engolindo e vai ser eliminado nas fezes esse muco. Você fez um comentário de um termo, para mim é novo. Secreção, ou melhor, tosse produtiva. A Uhum. produtiva é que existe uma secreção, é isso? A produtiva Por que produtiva? porque produziu muco, produziu catarro, produziu secreção. Então a gente chama tosse produtiva, é aquela catarrenta, carregada, tá? A cheia que o povo fala. E a tosse seca é aquela que você vê que assim parece que tá só uma coceira, só irritando a garganta, mas não tem nenhuma secreção, você não tá com o nariz congestionado, é só aquela irritaçãozinha, aquela coceira na garganta. Você falou de hidratação. Existe uma hidratação específica? Por exemplo, chás. Existe um tipo de chás que podem melhorar? Chá de hortelã, por exemplo, ele tem algum componente que pode melhorar as crises de tosse? O chá de hortelã, o chá de guaco, eles têm algumas propriedades, né, com ação mucolítica, que tem um poder de amolecer essa secreção aí, tá? Lembrando que bebês menores, né, menores de 1 ano, só chazinho de camomila, de erva doce, de endro, são os que eu recomendo. Menores de 6 meses, 0 chá, lembrando também isso daí, a gente tem que fazer sempre esse adendo aí, porque o nosso telespectador pode entender que todos podem, né, e a gente tem que obedecer às faixas etárias. Então, bebês menores de 6 meses, 0 chá, não bebe nada. Tá com tosse, o pediatra examina e vê o que é seguro usar. Bebês maiores de 6 meses, a gente pode ofertar esses chazinhos mais tradicionais, camomila, erva doce, um endro, tá? O hortelã acima de 1 ano, eu não vejo contraindicação nenhuma, o guaco também, tá? Só que esses daí são mais na questão de volume de líquido, né? Não é que o chá vai fazer melhorar a tosse. Não, você está garantindo uma hidratação, está oferecendo água de forma disfarçada para essa criança, e se for em temperatura morninha, ainda fica mais fácil de descolar, de soltar essa secreção que está presa ali na garganta. É essa a finalidade, não é que o chá que vai fazer expectorar, não, é uma forma de garantir a hidratação. Você está falando aí da tosse, na minha mente já vieram alguns temas aqui, inclusive um outro momento, laringite, faringite, né? Tem vários ites aí que significa infecção, né? Ite é inflamação, né? Sim. E daí fica para outro momento, mas também que podem causar tosse, né, Marielle? Sim, é como a gente iniciou o programa, né? Dependendo do tipo de tosse, vai ser a hipótese diagnóstica que eu vou pensar, né? As tosses mais secas, geralmente, rinites, asma, algumas laringites, aí é um seco e rouco, né? Faringite, aquela irritação aqui só na garganta, essas daí, elas são mais de caráter seco, sem secreção. Bronquite e asma, estamos falando da mesma doença? São sinônimos ou não? Sim, na verdade sim, tá? Os pneumologistas, eles gostam de falar bronquite asmática, né? Na literatura a gente encontra também que até os 3 anos você considera como bronquite asmática. Depois de 3 anos, se cada vez que a criança fica resfriada, que ela tem tosse, ela tem episódio de chiado, de sibilo, passou dos 3 anos, você já tarja ela, você já fecha o diagnóstico como asmático. Mas na prática mesmo, é a mesma coisa, são só nomenclaturas que eles distribuem por faixa etária só, mas é a mesma coisa. Marielle, estou olhando o cronômetro ali, está acabando nosso tempo, tá? Isso que nós fizemos o programa inteiro sobre esse tema. Sim. E muitas coisas, se a gente for explorar, com certeza tem muitas coisas que a gente pode tratar. Mas o tempo já está acabando, tá? Então nós vamos deixar para dar continuidade em outro tempo, talvez até nesse, em outra ocasião, tá bom? Já fica o convite aqui. Estava até pensando, a gente poderia até estabelecer um quadro aqui, conversa com a doutora Marielle ou conversa com a pediatra. Será um prazer, né? Com certeza eu venho com gosto, sim. Só me chamarem que eu venho, sim. Tá certo. Marielle, foi um prazer falar com você, tá? É sempre muito importante para as pessoas, né? Essas informações, né? Principalmente no caráter da prevenção, tá? Mas nos encontramos numa próxima ocasião. Com certeza, obrigada. Bom, um grande abraço, bom dia para você. Bom dia. Pessoal, Mídia e Saúde está terminando por aqui, mas nos encontramos no sábado que vem. Não esqueçam de acessar nossas redes sociais e se inscrever no canal Mídia e Saúde na TV. Um forte abraço e até sábado que vem.